Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM 11:59. Uma ótima manhã de segunda-feira pra você que tá aqui no 100.9. Ó, e tem várias maneiras de você ouvir a Prever FM. Você pode baixar o nosso aplicativo pro seu Android ou iOS, chamar na Alexa ou acessar o nosso site preverfm.com.br. Olá, Júnior, quase meio-dia, né? Fala, Joandre. Uma ótima tarde a você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo aqui. E hoje, aqui no estúdio da Prever FM, estamos recebendo a professora Arielle Arena, que é docente e pesquisadora do Instituto de Biociências da Unesp. Professora, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Júnior, e ouvintes da Prever FM. Estou muito contente por esse convite, para a gente poder bater um bate-papo aqui sobre ciência e o que a gente faz na universidade. Tem muita coisa legal para a gente abordar aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM 12:07, esse é o Radar, música e conversa boa até 1h. E hoje nós estamos recebendo aqui a Arielle Arena, docente e pesquisadora do Instituto de Biociência da Unesp. Arielle, que também é coordenadora do CIATOX, que é o Centro de Informação e Assistência Toxicológica. Aliás, Arielle, mudou o nome, né? Era CIATOX, agora foi para CIATOX, é isso? Isso mesmo. Na verdade, Júnior, houve uma regulamentação até no Ministério da Saúde de alterar e padronizar os CIATOX do Brasil. Então a gente tem vários CIATOX no país. E cada um antes tinha uma nomenclatura. Uhum. Então, com o intuito de regulamentar isso, veio essa alteração no nome. Então é CIATOX. O I é informação, porque a gente presta também informação à comunidade, não só assistência. Aliás, a comunidade nem faz ideia do tanto de pesquisa que tem por ali, né? Sim. Tanto pesquisa quanto o auxílio mesmo à população, né, do ponto de vista da toxicidade, né, essa parte da informação, né, a gente recebe milhões de telefonemas diários da população mesmo, né, com dúvidas de compostos que estão usando, às vezes até o próprio médico não sabe, né, porque eu falo que a intoxicação, ela tem sintomas que são muito parecidos com de outras enfermidades, né? Então você tem dor de cabeça, dor de estômago e às vezes confunde. Então, às vezes o médico vai por um caminho, né? O profissional de saúde vai por um caminho e na verdade é uma intoxicação. Então o centro, ele tá aí para justamente auxiliar nesse aspecto e informar também, né? Muita gente liga, meu filho, né, acabou tomando um comprimido, tomando alguma coisa, o que a gente faz, né? Então, outros hospitais recorrem ao CIATOX para obter esse tipo de informação. Então, isso é muito importante, não só a nível, né, de Botucatu, mas nacional mesmo, o CIATOX tem essa participação. Recentemente a gente divulgou aqui na rádio uma pesquisa de várias frentes e que você coordena pelo IB aqui de Botucatu, que é com relação a uma planta muito conhecida e muito encontrada no litoral, acho que quase todo o litoral brasileiro, né? Dependendo da composição da vegetação ali, e essa planta, que é muito popular, ela teve uma importância fundamental na pesquisa que vocês desenvolveram, né? Sim, é uma planta assim, né? Que a gente, desde que eu comecei a estudar, né? Eu me interesso pela toxicologia. Uhum. E não só a toxicologia de produtos sintéticos, né, que é o que a gente está exposto no dia a dia, mas também de produtos naturais, as plantas medicinais. E o nosso país, ele é riquíssimo, né? A gente tem um privilégio de morar num país que tem uma biodiversidade riquíssima, com plantas ali que tem um teor biológico ali de equivalente a muitos medicamentos. Ah. Então, a gente traz, né, sempre o conhecimento popular. Então, a gente tenta aliar o conhecimento popular, porque plantas medicinais, elas são usadas há muito tempo, né? O chazinho, né, que, né, não tem assim, estou com dor de estômago. Chá de boldo, né? A vovó, né? A vovó fala, toma um chá de boldo. Chá de camomila. Quem nunca, Camomila né? para acalmar. Camomila. Então, a gente
tem, né, essa tradição, é de geração para geração, né? Sua avó manda, sua bisavó falou para sua avó e vai passando esse conhecimento. Só que muitas dessas plantas, elas são utilizadas sem validação científica. Então a população usa, fala, ok, tem efeitos, diminuiu minha dor, diminuiu a minha inflamação. É um conhecimento mais empírico, assim, um conhecimento empírico, né, popular. Então a gente se baseia nesse conhecimento popular para justamente escolher, selecionar as plantas que a gente vai estudar. E a gente vê lacunas muito grandes, essas lacunas de falta de estudos comprobatórios. Que isso que falta e isso que a nossa equipe prioriza. No caso dessa planta, aliás, qual que é o nome da planta mesmo? Ela tem vários nomes, né? Então, ela tem um nome, né, científico, né? Que é um nome difícil até de falar, né? Que é Alternanthera litoralis. E ela também tem outros sinônimos, né? Que são conhecidos. E a população conhece com o nome popular de periquito da praia. Porque ela nasce, né, no litoral. Então, o litoral brasileiro que é rico nesse tipo de planta. E qual que é o principal, como é que eu posso dizer, a principal ação dela, cicatrização? Então, ela, em relação à medicina popular, né, quando a gente fala, só pra gente esclarecer aqui, medicina popular, é aquela medicina tradicional que a população usa, né, o conhecimento empírico, como você bem falou. E essa planta, ela tem um efeito, ela tem componentes na planta que, através do nosso estudo, a gente constatou que houve redução de dor. Então, houve essa redução, essa analgesia que a gente chama, né? Que reduz a dor. Houve uma redução de inflamação, do processo inflamatório. E o mais importante, ela reduziu a artrite. Então, por isso, por que eu foco na artrite? Que eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Porque a artrite... dores crônicas, né? A artrite, no caso, ela acaba virando uma dor crônica, né? Muitas pessoas sofrem disso. E sofrer dessa dor não é fácil. E recorre aos anti-inflamatórios sintéticos que a gente tem no mercado, que são excelentes, né? A gente não tem o que falar. Mas quando a gente fala de uso prolongado, isso pode sobrecarregar outros órgãos do indivíduo, né? Então, problemas estomacais, problemas hepáticos, do rim, do fígado, cardíacos. Então, o que a gente, como pesquisador, a gente tenta validar se essa planta tem esses efeitos comprovados. Por quê? Porque planta medicinal, né, também uma outra coisa que eu gosto sempre de falar, ela não é porque é natural que é inócua, né? Muita gente tem toma um chazinho, se não fizer bem... Mal não vai fazer, né? E não é bem assim, a gente sabe que as plantas, né, tem suas toxinas, tem, né? as toxinas. Então, é super importante que a gente valide isso. Para exatamente essas dores crônicas, usar o tratamento adequado, na dose adequada, com uma triagem também da segurança, para ver se é segura ou não, para a população usar, que eu acho que é mais do que importante, né? Ter segurança no uso. E os efeitos colaterais reduzidos, que elas vão ter bem menos efeitos colaterais. Qual que é claro, varia de pesquisa para pesquisa, mas para quem está ouvindo entender um pouco, né? Qual que é o tempo de estudo, pesquisa, até esse produto chegar na peça final, no consumidor final, entre aspas, eu acho que é a população, o paciente? Júnior, Joander, acho que essa é uma questão que todo mundo pergunta, né? A população fica ansiosa em usar. Tem efeitos, né? Quero um chá, uma amiga minha falou que era uma garrafa. Já vão sair capinando no litoral, nas férias, só que a periquita assim, lá. Só que você tem etapas, né? Até a própria Anvisa, ela, né? Todo mundo sabe que para soltar um medicamento no mercado, a gente tem etapas a cumprir, e essa é a primeira etapa que a gente está fazendo, que eu considero, né, a base de tudo. Então, a base da pesquisa é exatamente essa, é você validar com modelos experimentais se a planta realmente ela tem os compostos, os componentes fitoquímicos e se ela tem efeito terapêutico. Tem um tempo específico? Não temos tempo específico, pode variar de planta para planta, mas leva um tempo longo, né? Não vou
mentir, né? Que é um tempo longo e necessário, porque mesmo... Mais de um ano. Sim, porque a Anvisa não iria permitir liberação sem toda uma triagem. Então, a gente tem as fases, né? Então, essa primeira fase, em modelos experimentais, depois a gente vai continuar vendo que componente, né? Porque a planta, ela tem vários componentes. E qual desses componentes tem o efeito maior, para a gente poder concentrá-lo? Tá. Então, é uma outra etapa. Daí a gente vai testar em humanos, para ver se vai ter o mesmo efeito do modelo experimental. Então, são etapas que a gente deve cumprir, tem que cumprir, né? Então, tanto protocolos internacionais como nacionais regulamentam isso, e a gente tem que cumprir essas regras para a segurança da população. Um exemplo mais famoso para a gente aqui de Botucatu é o medicamento que o CEVAP vem trabalhando há muitos anos, né? Sim. Há quanto tempo que eu vejo o professor Rui Seabra falar do medicamento que me fugiu agora o nome, mas que foram anos e anos e anos e anos que a gente ouve falar disso daí, né? Então não é tão simples assim. Não. Você falou do experimento em humano. Antes disso, tem o experimento animal. Isso, a gente está fazendo, né? Nesse trabalho que a gente publicou, a gente fez em animal, né? A gente utiliza normalmente os roedores para fazer isso, e fez também estudos in vitro, que a gente também faz. Por quê? Porque quando a gente testa principalmente a segurança, né? A gente tem que fazer muitos ensaios. Então a gente tem que ver se a planta ela é tóxica para a reprodução, se ela é tóxica, se ela é genotóxica, né? Pro DNA, se ela pode afetar, acarretar alguma mutagenicidade. Os efeitos colaterais. Dentro desses efeitos, né? Então a gente tem que testar fazer vários ensaios. Então isso leva um certo tempo, e a gente testa em modelos animais, no caso o rato, porque o rato ou o camundongo, eles são animais assim, são mamíferos e muito semelhantes ao humano, só que tem as limitações, né? É diferente, né? A gente sabe disso. Então a gente sabe que a gente tem que testar no humano para fechar o ciclo, né? Você acha que o Brasil, ele tá, deixa eu tentar formular corretamente a pergunta. Se testa a exaustão em todo mundo, ou o Brasil ele testa mais? Eu acho que o Brasil, assim, eu não posso dizer para você em termos de outros componentes, outras drogas, né, talvez. Mas as plantas medicinais, elas são testadas rigorosamente, né? O brasileiro, a pesquisa do brasileiro é uma pesquisa de bastante qualidade, né? A gente tem a gente tem isso que às vezes não é muito divulgado, que a nossa ciência tem muita qualidade. E a gente segue estritamente os protocolos, né? Que é o que é importante para a população. Não adianta você fazer de qualquer jeito e soltar um medicamento ali que pode acarretar em riscos para a população, né? Então, em relação às plantas, eu considero que o Brasil segue à risca, né? Os pesquisadores, as universidades, vários medicamentos foram liberados no mercado, só para citar, a Universidade de Santa Catarina, Universidade Federal, ela criou um medicamento, um fitoterápico, que é uma pomada super importante, e assim, demorou, né? Teve o tempo necessário. Então a gente não fica postergando, a gente usa o tempo necessário para ter qualidade e efetividade. Legal. Daqui a pouco a gente volta a falar com a professora Arielle, tem muito assunto importante, inclusive que tem a ver com o seu dia a dia. A gente volta com esse bate-papo daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM 12:27. Voltamos aqui com o Radar, música e conversa boa, e hoje recebendo a Arielle Arena, docente e pesquisadora do Instituto de Biociência da Unesp. E coordenadora também do Ciatox. Professora, falávamos fora do ar, e esses dias não, algum tempo atrás eu vi algumas notícias que foram encontrados microplásticos no cérebro humano. E você tem um material produzido sobre isso, né? Como é que a gente chega ao fato de encontrar microplástico no cérebro humano? Sim. E o exemplo que ela vai dar, gente, preste atenção. Tá. É muito fácil de entender. É exatamente isso, é uma problemática dos dias atuais, né? Dos dias da época moderna, né? Porque contemporânea. Contemporânea, de a gente usar plástico para tudo, né?
Então, usa cafezinho, usa, né, água, e cada vez mais a gente foi mudando com os anos, né? Deixando o vidro pro plástico. E nosso grupo de pesquisa, né, lá no Instituto de Biociências, a gente tem nosso laboratório, é um laboratório que é o Laboratório de Toxicologia de Produtos Naturais e Sintéticos. Então a gente falou há pouco dos naturais, né, que são as plantas medicinais, mas a gente trabalha também com os sintéticos. Então a gente trabalha com diversas substâncias. Eu só queria, antes de entrar nos microplásticos, fazer um comentário, né, sobre os produtos sintéticos que a gente está exposto. Que são produtos que, para a população entender um pouquinho melhor, ele se assemelha a hormônios. Então imagina você consumir um produto, né, por exemplo, uma fruta. Eu dou sempre esse exemplo, uma maçã. Uma maçã, ela tem um inseticida ali, né, que foi utilizado, um pesticida. Você come essa maçã, o pesticida vai entrar no seu organismo, né? Você acaba sendo também consumindo, além da maçã, essa substância química. E essa substância química, ela lembra estruturalmente um hormônio. Então, seu corpo acha que é hormônio. E isso pode acarretar em várias doenças, né? Câncer. Eu não sei se vocês, né? Todo mundo tá percebendo isso, que a incidência de câncer tem aumentado muito, e em jovens, cada vez mais cedo, né? Câncer de mama em pessoas jovens, próstata, câncer, que são os hormônios dependentes que a gente fala, né? Que depende de hormônios. Tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. Crianças que entram na puberdade antes da hora. Então, na nossa época, né? A gente entrava mais tarde na puberdade, quer dizer, não mais tarde, no período certo. Sim. Hoje não. Hoje as crianças entram mais cedo na puberdade, justamente por conta dessas substâncias que estão aí, né? Nos vegetais que a gente está consumindo, nos cosméticos. Então, no próprio ar, a gente tem compostos químicos, poluentes ambientais. Então, o nosso laboratório, ele tem essa outra vertente de investigar o efeito dessas substâncias a longo prazo. Porque o câncer, o desenvolvimento de câncer, o desenvolvimento de uma alteração na fertilidade, ele é a longo prazo, não é na hora. Então demora, né, para isso, né? E você, muitas vezes, chega, por exemplo, com uma redução na fertilidade, é difícil você associar com uma exposição de anos atrás. Então isso é uma coisa importante a se considerar. Então essas substâncias, só para a população entender, elas são chamadas de desreguladores endócrinos, que são substâncias que o nosso corpo pensa que é um hormônio. Só que não é para estar lá, né? Não deveria estar lá. E ela vai fazer estrago. E aí entra agora os microplásticos. Então, os microplásticos, eles são também, né, substâncias que são liberadas. A gente tem muito microplástico na água, né? Então, por exemplo, você vai lá, joga a sua garrafinha de água no mar. Então, o mar, o que ele vai fazer? A onda vai transformar aquele plástico, o ultravioleta vai transformar, fazendo com que aquele plástico que antes era grande vai ficando cada vez menor. As partículas, vão ficando cada vez menores, cada vez menores, cada vez menores, a ponto delas penetrarem no nosso corpo. Então, é exatamente esse estudo, né, que o nosso grupo de pesquisa acabou de publicar, que foi uma revisão sobre os microplásticos, que não só os microplásticos, né, como eles ficam cada vez menores, né, para a população entender, eles entram no corpo e foi encontrado realmente no cérebro. Imagine, né? Ele consegue passar pelas barreiras que o cérebro tem, no testículo, em outros órgãos, né? Isso acaba acarretando em diversas alterações. Em especial no cérebro, que foi o trabalho que a gente publicou, né? E estudou mais a fundo. No cérebro, ele causa várias alterações. Então, doenças neurodegenerativas, aumento até do espectro autista, aumento de
do Alzheimer, que a gente, né, tava falando aqui, fora do ar. Então, várias doenças, elas podem ser exacerbadas por essa utilização desse microplástico. Não utilização, na verdade, a gente, né, é exposto sem querer, né? Ambientalmente exposto. Pensando dessa maneira, tá difícil para onde a gente correr, a gente vai esbarrar nisso, né? Sim. E ainda mais aqui no Brasil. Bom, o Brasil não tem a cultura de alimentos orgânicos, né? Sim, porque ainda é muito caro, né? Muito caro, inacessível. Não é acessível, Aqui em Botucatu, por exemplo, quando a gente fala em alimentos orgânicos, a gente vai lembrar da Demétria, né? Em outros países você tem mais lugares, mais locais, mais opções. A tendência é piorar, então, né? A tendência é piorar. Tem pra gente correr, se até na água que a gente tá tomando a gente vai encontrar substância, né? Sim, por exemplo, se você pega um cafezinho, né? E toma um cafezinho num copo descartável, o que vai acontecer? Aquele copo, ele é plástico. O café é quente. A temperatura, ela consegue mobilizar os componentes desse plástico pro seu café. Que loucura, gente. Então você bebe café mais os componentes que estão ali. A água, né? Uma coisa que eu sempre penso quando eu vejo água, garrafas de água plásticas sendo transportadas por caminhões, né? Em altas temperaturas. Por dias, né? Por dias. Semanas. Como que é a qualidade dessa água? É uma outra coisa preocupante. Então, é uma coisa que eu acho que a população tem que estar ciente. Acho que cada vez mais a gente tem que não alarmar a população, mas levar esse conhecimento, né? Que é importante. Então, a gente tem como minimizar? Tem. Em vez de você tomar o seu café, né? No plástico, toma no vidro, né? Cada um leva... Hoje em dia tá mudando um pouco esse conceito, né? As pessoas vão, às vezes, até para festas, levam seu próprio copo, para não usar plástico, para minimizar esse uso. E falando diminuir as sacolinhas do supermercado, né? Do microplástico na água que é encontrado no mar, no rio, enfim, isso aí também já parte da base de educação ambiental, né? Sim, então. Mas isso você vai numa praia, né? Dependendo da praia, você tá lá, né? De repente passa e não só para, né? Efeitos a longo prazo, mas para a própria natureza, né? Que tá ali. Não é só, o problema não é só humano, né? É um problema ecológico. Exatamente. Ali muito grave. Tentando ser um pouquinho mais direto para a população, o vidro, ele causa menos impacto do que o plástico. Isso. Eu gosto desse termo, né? Na nossa época, né? A gente é tudo da mesma época nessa mesa aqui. Sim. Era tudo vidro, né? Era tudo vidro. A coca de vidro, o copo de vidro, a caneca de vidro, tudo vidro. Aí, sob o aspecto ou a figura da reciclagem, a gente começa a consumir plástico. Sim. Mas você percebeu, né? Que tá havendo uma inversão novamente, um retorno. Não retrocesso, um retorno, né? Retrocesso parece que é voltar para trás, uma coisa ruim. Um retorno ao vidro. E inclusive você vai às vezes num restaurante, você fala, eu quero um refrigerante no vidro, a garrafa de vidro, né? Então tá tendo essa volta, justamente para minimizar esse impacto. Uma dica importante, né, para a população é não utilizar plástico no micro-ondas, porque hoje todo mundo usa micro-ondas, né? Famosa Tupperware. Vamos esquentar o almoço da Tupperware ali. E no plástico. E o plástico, como eu falei, o plástico, quando esquenta, ele amolece, né? Não sei se já perceberam, quando vocês colocam o plástico no micro-ondas, você tira, ele tá meio molinho. Por quê? Porque ele foi modificado. E os componentes que tem ali, eles são voláteis, eles saem, né? Eles conseguem se mobilizar do plástico para o alimento. Então, se você puder fazer uma substituição em vidro, né? Usar vidro, é muito melhor. Mesmo aqueles potes que são especificamente para micro-ondas? Então, tem alguns porque hoje em dia tem muitos, né? Tem muitos tipos. Tem alguns que falam, né? Que é, por exemplo, bisfenol A. O bisfenol A, acho que vocês já devem ter visto, né? Até a mamadeira tinha antes, né? O bisfenol A, que é uma substância, um desregulador endócrino muito, assim, potente e que causa doenças, assim, por exemplo, a criança tomando a mamadeira
nessa mamadeira com o bisfenol A, né? Isso altera todo o neurodesenvolvimento da criança. E o alumínio? Agora tem água em lata, né? Tem água em lata. Eu compro bastante. Tô comprando errado ou não? Eu vou procurar o vidro ainda saindo daqui. Eu acho que é melhor o vidro ainda, né? Porque o vidro você garante que não vai ter essa passagem. Mas o alumínio ainda não tem tanto estudo sobre o alumínio, né? Uhum. Mas eu acho que o vidro é a alternativa que a gente... Tem alguns produtos bons de qualidade, que são plásticos e eles garantem que não tem nenhum outro componente, né? Que são os componentes que têm essa ação. Mas hoje em dia a China, né, dominando tudo e vendendo a um custo baixíssimo, né? Você vai lá, compra, quanto que vale, né, sei lá, um plástico hoje, né, vindo da China. Acaba tendo um custo baixo. Será que houve um controle de qualidade, né? Dificilmente, né? Dificilmente. Dificilmente. Então, acho que tudo isso a população tem que ter esse pelo menos se conscientizar, né? Acho que faz parte da nossa função como pesquisador. Mas será que se abolir aqui, completamente o plástico, a pergunta de ouvinte do Bruno, isso aumentaria a nossa expectativa de vida? Porque o problema não é só o plástico, né? Aumentaria a expectativa de vida, mas não do indivíduo, assim, de uma geração, né? De uma geração. Geracional isso. Geracional. A longo prazo. E uma coisa, assim, que pode impressionar, né? Mas eu vou falar mesmo assim, que não os efeitos não ficam na pessoa exposta. Elas passam para as gerações. Então, são os famosos efeitos transgeracionais. Né? O que meu avô comeu, né, vai repercutir na minha saúde. Então, resumindo, a gente está começando a sentir o plástico. A gente está começando a sentir. São as próximas gerações que vão sofrer, mesmo que a gente reduza agora, né? Por isso que eu acho que é importante cada vez mais a gente estudar sobre isso. Na literatura, o microplástico, ele tá bombando, assim, estudos, cada vez mais, estudos super recentes, né? Você vê 26, 25, né? De 2025, muito estudo, porque é agora que tá... As gerações futuras, que a coisa tá explodindo, entendeu? Bom, vamos ao rápido intervalo? Sim. Daqui a pouco a gente volta, João André, rápido break, e a professora Arielle vai falar um pouquinho mais pra gente sobre estudos que causam impacto direto na população daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Prever FM, 12:43, voltamos aqui com o Radar Música e Conversa Boa até a 1h da tarde, hoje recebendo a Arielle Arena, docente e pesquisadora do Instituto de Biociência da Unesp e coordenadora do Ciatox. Professora Arielle, muitos estudos, eu imagino ali, não só do IB, não só do Ciatox, mas como pegando a Unesp como um todo ali, o IB, muitos estudos que beneficiam a população, que é o, entre aspas, o produto final. Eu gosto desse termo, o produto final, né? E as pessoas não se atentam muito a isso, né? Não. Consegue dar alguns exemplos de estudos que beneficiaram e impactaram a vida da população? Então, a gente tá sempre tentando minimizar essa barreira, né? Entre a universidade e a população. No Ciatox, por exemplo... Que é um dos pilares da universidade, sim, né? Porque o pilar é ensino, pesquisa e extensão. Então, a extensão, ela é fundamental. O próprio microplástico, o próprio desregulador endócrino, acho que a gente informar a população sobre esses efeitos, acho que isso é importante. A gente também tem lá no Ciatox um trabalho muito bonito que é chamado de Anjos da Guarda, que eles ajudam a divulgar, né, sobre drogas, populações carentes, mostrando realmente os efeitos tóxicos, o que pode levar o consumo de drogas. É um trabalho muito bonito, né, que é feito lá. Também em escolas para crianças, para mostrar que muitas vezes, por exemplo, vocês já viram, né, um amaciante. Compara um amaciante com um iogurte, aquele iogurte em litro, né? Sei, cor de rosa. Mãe família. Os dois são rosas. Uma criança, 3,
4 anos, às vezes não sabe identificar, né? E tem muitos outros produtos que são usados de limpeza e são tóxicos que a criança às vezes não sabe. Então o Ceatox também faz esse tipo de divulgação científica e vai nas escolas direto para explicar, leva o tóxico e o que é o para consumir, para mostrar essas diferenças. Várias pesquisas, como vocês próprios citou, do Cevap, né? Eu acho que é uma cola, né? Na verdade, que eles desenvolveram lá há muito tempo também. Em vez de você fazer a sutura no tecido, você usa essa cola, né? Da fibrina, né? Se eu não me engano. Selante de fibrina. O selante de fibrina, né? Lembrou? Que também beneficiou muito a população. Então, assim, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que está sendo feita e acho que cada vez mais a gente está buscando isso, tirar essa barreira, né? Quebrar essa barreira. E vocês aqui da Prever, acho que estão de parabéns por isso, né? Porque vocês estão sempre chamando, convidando os pesquisadores para divulgar, para bater papo com a população. E é isso que a gente vai, né? E ouvindo a população também, o que eles precisam, né? Eu acho que a extensão é isso. A extensão parte muito mais da população, do que a população deseja, pra gente atuar, né? Essa troca é fundamental. Então, se a gente não vem à rádio, não conversa, a gente não consegue nortear, né, as nossas pesquisas, nossos trabalhos. Deixa eu te perguntar, é um assunto sempre muito delicado, mas como é que você, como pesquisadora, ao longo dos anos de pandemia que nós tivemos, como é que você, a tua mentalidade acadêmica viu a discussão política em torno de vacina? Com muitas pessoas falando, eu não vou tomar, porque essa vacina foi feita em tempo recorde, mas depois está tomando lá como é que chama o emagrecedor? O Ozempic lá do Paraguai. Sim. Mas a vacina não queria tomar. Não queria tomar. Você acompanhou tudo isso, inclusive com o argumento que foi feito em tempo recorde. Já que um estudo demora muito tempo, anos, como é que uma vacina conseguiram fazer em tempo recorde, né? Como é que você, como acadêmica, como docente, passou por esse período? Então, na verdade, né, Júnior, eu acho que foi um período, né, muito difícil que a gente passou. E essa vacina, né, muita gente realmente foi contra, né? A gente teve, principalmente em relação da política, né, essa contra a vacina, não só a vacina, né, do Covid, mas outras vacinas acabaram entrando nessa, Tanto né? que a vacinação contra a gripe no município, que antes a gente ficava batendo, nossa, 80%, 85%, não bateu a meta preconizada. Hoje uma luta para chegar a 30%, até isso caiu, né? E na verdade, conversando com outros pesquisadores, porque eu não sou da área de imunologia, mas conversando com pesquisadores da área de imunologia, eles comentam que essa vacina, o protótipo dela já existia há muito tempo, né? Não é coisa nova, assim, tipo, né? Vou fazer e acabou. Pronto, então, aqui, tô vendendo vacina, acabei de fazer. Já havia esse protótipo. Então, todo mundo da ciência estava, né, embasado nisso, e não foi esse negócio que a população, né, que se disseminou entre a população, medo terrível de tomar, e daí tinha alguma coisa, alguma alteração já, é contra da vacina. E não era, né? Muitos médicos afirmavam, não tem nada a ver. Isso é um caso isolado que aconteceu, como pode acontecer com qualquer outra coisa, não tem nada a ver com a vacina. Então, não foi assim, não, a história. A história da vacina, já existia protótipos, principalmente na Alemanha, em outros países assim de primeiro mundo, que já estavam antenados com tudo isso. Então foi feita uma modificação aqui, outra ali, mas era seguro sim, para chegar, para a Anvisa permitir, porque eu falei para você, a Anvisa ela é muito séria e ela é muito, né, ela não iria liberar uma coisa que ia prejudicar a população. Tanto é que salvou muitas vidas, né? Muitas vidas foram salvas.
O Arielle, como é que foi tua vida desde da escola até chegar hoje onde você está? Minha vida, eu sempre quis seguir essa área, né, de saúde, desde do colégio, né? E daí eu fiz biomedicina, também sempre me interessando pela área da saúde, especialmente toxicologia. Então, desde o segundo ano de graduação, eu já parti para esse tema, estudando os desreguladores endócrinos, né? Então, faz bastante tempo aí que eu tô nesse estudo. Daí, depois da graduação, eu fiz o mestrado, doutorado, e daí eu fui trabalhar em Mato Grosso do Sul, né? Na Universidade Federal da Grande Dourados. Foi meu primeiro emprego. Tranquilo lá? Um calorzinho de 40? Bem ameno. Mas foi uma experiência muito importante para mim, porque foi uma universidade nova, uma universidade que estava se iniciando e me deu uma bagagem muito importante, né? Porque eu pude participar lá de criação de programas de pós-graduação, desde o início, montar laboratórios, ter esse embasamento aí que foi crucial para minha carreira científica. E daí, quando surgiu a possibilidade de voltar para Botucatu, né, depois de 7 anos que eu fiquei lá no Mato Grosso do Sul, eu me senti mais preparada para enfrentar, né, o estado de São Paulo, né, que a gente tem mais recursos também, é super importante. Então, assim, e foi no Mato Grosso do Sul que eu acrescentei na minha linha de pesquisa as plantas medicinais, porque lá é muito forte. A gente tem lá os povos originários, né, os indígenas, são muitos lá. E a gente tinha um acesso à comunidade indígena que nos passava essas informações, esses ensinamentos empíricos. Isso foi uma base muito importante para mim, né? Nesse sentido também. Daí, quando eu voltei para Botucatu, eu agreguei, né? Só agreguei. Já tinha a parte de produtos sintéticos que eu investigava, agreguei as plantas medicinais. Eu imagino que foi uma experiência humana fantástica, né? De você agregar no teu estudo ensinamentos de séculos, né? Sim. Ensinamentos geracionais. Sim, foi super importante essa trajetória, acho que tinha que ser assim mesmo, né? Que às vezes a gente quer o fácil, né? Já sou de Botucatu, quero ficar aqui, né? E essa mudança para lá foi muito importante também no estabelecimento de parcerias. Então, até hoje eu oriento na UFGD alunos na pós-graduação, eu tenho parceiras, tanto é que esse trabalho a gente tem uma parceria com a UFGD, a professora Cândida, com o professor da Unicamp também, que a gente faz parceria, o Dr. Marcos. Então a gente conseguiu só agregar, acho que com isso, né, com essa experiência. Arielle, o que você espera da ciência brasileira nos próximos anos? Bom, eu espero do fundo do coração que a gente tenha mais incentivo, porque para toda essa pesquisa a gente precisa de verba. Então essa pesquisa que a gente desenvolveu, a gente precisou de dinheiro, né? E a gente tem as agências de fomento, a gente tá num estado privilegiado, né? Que é o estado de São Paulo, que a gente tem a FAPESP, que nos ajuda. Santa FAPESP. Mas outras regiões, outros estados do Brasil são mais carentes e fazem ciência de qualidade. A própria UFGD, né? Que a gente tem a Fundect lá, que é a fundação do Mato Grosso do Sul, que ela tem menos recurso, mas o povo lá trabalha muito e faz pesquisa de qualidade, porque o brasileiro é criativo, mas a gente precisa de investimento mesmo assim. Você acha que, olhando o caminho que o Brasil está tomando nesse sentido, você acha que é um futuro legal ou você se preocupa com alguma coisa no fomento à pesquisa? Eu me preocupo. Entra governo, sai governo, cada um pensa eu me preocupo, jeito, sim. Né? Principalmente agora, né, nesse próximo ano de transição, né? Que acaba mudando, né?
o governo e sempre existe uma preocupação, sim, de cortes, né? Como já teve em outras épocas, corte à educação que a gente está tendo, né? Corte à pesquisa, à ciência, né? A ciência sendo desvalorizada. Me preocupa bastante, sim, como pesquisadora, como membro da população brasileira. Arielle, quando o assunto é legal, né, Jandro? O tempo passa muito rápido, 1 hora é pouco. Arielle, obrigado pela sua presença aqui, pelo bate-papo aqui no radar da Prever FM. Eu que agradeço e foi um prazer conversar com vocês e com os ouvintes da Prever FM. Obrigado. Valeu. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.